Muito bem, senhores, estamos começando aqui mais uma aula do nosso curso de pós-graduação de Penal e Processo Penal, e hoje nós vamos entrar na teoria geral do crime, teoria geral do delito, né? Em outra oportunidade, eu já falei para vocês que um crime, até para falar do princípio da legalidade, da estrita legalidade, né? Que um crime é uma conduta que gera um resultado. Então, todo crime é uma conduta que gera um resultado, ok? Esse resultado ele pode ser naturalístico ou não. O mundo pode mudar, as coisas podem mudar. Esse resultado pode ser de dano ou de perigo, né? Nem sempre há um dano, não é? Por exemplo, uma pessoa foi injuriada, não é? Injuriada e xingada. Essa pessoa que foi injuriada, a pessoa injuriou, gerou um resultado. Qual foi o resultado? Uma questão emocional, às vezes um dano emocional, a pessoa ficou triste, magoada, ressentida com aquilo, né? Agora, outros crimes, eles geram perigo. O fato de uma pessoa dirigir em alta velocidade, em ruas estreitas, diz, por exemplo, o Código de Trânsito Brasileiro que isso é crime. Crime, sabia? Dirigir em alta velocidade, em ruas estreitas, próximas a hospitais, etc. É crime, não é só uma infração administrativa, é crime, não é? Agora, qual é o resultado disso? O resultado é um resultado de perigo, porque eu não estou falando de atropelar pessoas, porque isso seria outro crime, efetivamente. Mas só esse perigo, não é? Já é um resultado, já é um problema social. Todo crime gera um resultado. Então, nós precisamos, para analisar um crime, analisar a conduta e analisar o resultado, e também, claro, analisar isso aqui, ó, que está aqui no meio, que é o nexo entre a conduta e o resultado, ok? Para a gente completar essa ideia de crime. E vamos começar, dá uma olhadinha na tela, vamos começar com a questão da conduta. Vamos pensar um pouquinho aqui acerca da conduta, quando que uma conduta é uma conduta criminosa, né? Vejam só. Conceito de Damásio. Diz lá, Damásio. Conduta é ação ou omissão humana consciente e dirigida a determinado fim. Com esse conceito, Damásio adota aquela teoria, né, criada no século XX, né, na Alemanha, que é a teoria finalista da ação, né, que é adotada no direito brasileiro. Teoria finalista da ação diz que sempre a pessoa tem uma conduta dirigida para um determinado fim. Essa é a conduta criminosa, né? Aqui nós vamos ver, estão excluídos os atos que são aqueles espasmos musculares, por exemplo. Quando a gente fala de uma conduta dirigida para uma ação, nós estamos falando de uma conduta pensada. Não é só crime doloso aqui, não. No primeiro momento você pode pensar, não, então, pelo conceito da teoria finalista da ação, crime é doloso porque é dirigido a um determinado fim. Perceba, o determinado fim não precisa ser um fim doloso. Quando eu dirijo em alta velocidade, imprudentemente atropelo alguém, ou sem a devida atenção, eu tenho uma conduta minha. Uma conduta dirigida a uma finalidade. Qual é a minha finalidade nessa situação? Era atropelar alguém? Não. A minha finalidade era dirigir sem atenção. Dirigir despreocupadamente. Dirigir sem pensar nas consequências daquilo. Dirigir, simplesmente dirigir. Essa seria a minha conduta destinada a uma finalidade. Então, aí engloba-se os crimes dolosos e os crimes culposos, né? Então, ó, uma ação ou omissão, uma conduta comissiva ou omissiva, depois a gente vai estudar isso, humana, consciente, porque se a pessoa está inconsciente, isso tiraria a voluntariedade do ato, dirigida a determinado fim. Isso é uma conduta, né? As principais características que a gente pode tirar desse termo conduta aí trazida por Damásio é o seguinte, ó, primeiro, característica, uma conduta humana. Uma conduta humana, não é? Sempre que nós temos o crime, nós temos uma conduta
humana. Perfeito? Mais à frente, nós vamos ver isso, mas eu já posso adiantar. Imagine que eu estou andando pela rua e um cachorro, né, se desprende da coleira do seu dono e me ataca. Né? E eu, para me defender, mato aquele cachorro. Certo? O dono do cachorro vai me processar dizendo que eu causei um dano a ele, porque é o cachorro querido, custava dinheiro e tudo mais, né? E eu posso me defender. Posso alegar legítima defesa? Posteriormente nós vamos analisar a legítima defesa, que vocês vão ver que não cabe legítima defesa, porque não teve uma ação do dono do cachorro. O dono do cachorro não teve nenhuma conduta humana. Se ele tivesse uma conduta, eu poderia me defender dessa conduta daquele dono. Né? Esse seria um caso de estado de necessidade, depois a gente vai ver isso direitinho. Mas eu quero focar na conduta do dono do cachorro. Que conduta que ele teve? Nenhuma. O cachorro se desprendeu sozinho. Não é? Agora, imagine que o dono do cachorro, que não gosta de mim, soltou o cachorro e mandou ele me atacar. E o cachorro me atacou, não é? Aí eu me defendo do cachorro e tal. Agora vamos imaginar que eu não me defendo e o cachorro me machuque, né? Eu posso alegar ali que eu agi, que eu sou vítima de uma lesão corporal, de uma tentativa de homicídio? Sim. Por quê? Porque por trás da atitude do cachorro nós tivemos uma conduta humana. Aí foi diferente, uma conduta dirigida. O ser humano está usando o cachorro como um instrumento, como uma arma, ok? Diferente dele agir sozinho. Então, ali por trás daquela conduta do cachorro tem uma conduta humana. Importante, para ter crime tem que ter conduta humana. Conduta humana e repercussão externa dessa conduta humana, porque nós não vamos punir os atos apenas por pensamento. Vimos na outra aula, em cima de princípios, né, que não se pune pensamentos. Pensei em praticar determinada atitude. Isso não tem que ter uma repercussão externa dessa conduta humana. Né? Eu tenho que externar, eu tenho que ter uma atitude que, de alguma forma, movimente, modifique algo que estava rotineiro e normal que nós tínhamos ali. Dirigida a uma finalidade. Expliquei para vocês. Um fim não é uma questão dolosa. Nem sempre é doloso. Nem sempre a pessoa quer um resultado. Quando se busca aqui um fim, não pense num resultado criminoso, mas sim uma conduta. Ele quer agir daquela forma. Ele está destinado a agir daquela forma. Ele quer andar com imprudência. Ele quer ter uma atitude. Às vezes ele quer matar mesmo. E alguma coisa assim, né? E, acima de tudo, nós temos na conduta uma manifestação de vontade, que é uma atuação. Voluntariedade. Nós vamos ver, acho que no próximo slide, já, o que é uma conduta voluntária? Uma conduta voluntária é aquela que eu pratico livre de coação. Para que você tenha um crime, você tem que ter isso, né? Uma conduta voluntária, uma conduta livre, né? Uma manifestação de vontade na atuação. A pessoa agiu daquela forma porque ela quis agir. Às vezes ela não agiu corretamente, às vezes ela não percebeu o perigo, mas ela teve uma conduta livre. Tem que ser uma conduta voluntária. Ok? Muito bem. Os aspectos, os elementos envolvidos nessa conduta, olha só. O aspecto psíquico, em uma conduta tem um comando cerebral. Se a pessoa teve uma atitude, ela teve um comando. Às vezes a gente nem percebe esse comando cerebral, né? Porque a conduta é tão rápida, a pessoa reage de uma forma, né? Às vezes a pessoa é provocada e do nada ela mata, ou ela toma alguma atitude, ou ela xinga. Quando ela ao menos nem percebe, ela já tomou uma atitude. Mas sempre essa atitude ela é provocada por um comando interno
interno, um comando psíquico chamado um comando cerebral. E, além desse comando cerebral, nós temos o aspecto mecânico ou neuromuscular, que é efetivamente a ação ou omissão. Se pensar só no comando cerebral, não teríamos nenhuma conduta criminosa, né? Esse comando cerebral tem que dirigir uma ação neuromuscular, tem que fazer a pessoa alguma coisa ou se omitir. Os crimes nem sempre são por ação, eles podem ser por omissão, mas a omissão também é um comando cerebral, né? Que faz com que a pessoa retenha a sua atitude neuromuscular. Eu tinha que socorrer, aí eu me abstenho e não socorro. Eu tinha que estender a mão, eu não estendi a mão, né? Eu tinha que prender uma pessoa e eu não prendi, por exemplo, numa prevaricação e a pessoa se omitiu. O médico tem que informar as entidades superiores quando ele recebe determinadas doenças, um caso de doença, notificação de doença, ele se omite na notificação de doença. Ele tinha que fazer, mas antes tem um comando cerebral dizendo não haja, não tome determinada atitude. E aí realmente ele tem esse comando mecânico ou neuromuscular. Ok? Bom, aqui é um ponto importantíssimo que serve para vários e vários aspectos no direito penal. Vários. Isso vai ser importante. Essa base que nós estamos dando, ela é fundamental para que você entenda os crimes. Se você entender bem isso, depois ao analisar o crime, ao analisar a parte especial, quando você vai olhar um crime, você vai ver, não, aqui realmente tem crime, não tem, tem uma saída para cá, outra saída para lá. Até as teses de defesa podem ser mais facilitadas relacionadas a isso, né? Mas vejam, há uma diferença brutal entre um ato espontâneo, um ato voluntário e um ato involuntário. Então, o ato espontâneo, ok, um ato espontâneo é um ato de autodeterminação. Um ato espontâneo é aquele em que eu tenho a ideia de praticar. Eu penso, eu não sou influenciado por ninguém. De quem que surgiu a ideia daquele ato? Foi minha, a ideia foi minha, ela partiu de mim, eu pensei, vou fazer tal coisa, então é um ato espontâneo. Ok? Se alguém vier falar na minha orelha aqui, falar assim, olha, acho melhor você fazer isso ou fazer aquilo, e aí eu acato aquela dica, o meu ato não será espontâneo. Tudo bem? Porque espontâneo é uma atitude própria, uma autodeterminação. Eu criei a ideia. Eu já vou dar um exemplo importante sobre isso. Isso é um ato espontâneo. Um ato voluntário, conforme eu estava explicando para os senhores, um ato voluntário é aquele livre de coação. Livre de coação. Decisão que nem sempre é voltada para um fim. Domina a ação dolosa e a ação culposa. É uma atitude, né, livre de coação. Então, se a pessoa vier e falar assim, olha, eu acho melhor você pedir desculpa para aquela pessoa. Você xingou. Olha, o advogado mesmo falando para o cliente. Por exemplo, né? Ele vem de consultar e aí você fala, olha, melhor você voltar atrás. Você contou essa história aí, essa história ficou meio estranha, né? Isso daí significa calúnia. Do jeito que você está falando, ele praticou crime, né? E você está me dizendo que não foi bem assim, não era isso que você quis dizer. Então eu, advogado, indico para você, é melhor você ir lá e se retratar, dizer que não foi bem assim, que você quis dizer, né? Acho isso melhor para você. Muito bem, doutor, confio em você, vou fazer isso. Aí a pessoa vai lá e se retrata. É um ato voluntário? Claro. Não foi espontâneo. Porque não foi a pessoa que pensou, é melhor eu me retratar, desculpa aí, né? Mas foi um ato voluntário, porque a pessoa praticou livre de coação. Ela agiu livremente. Vejam só. Na aula de hoje ainda, nós vamos analisar um instituto chamado desistência voluntária. Isso é fundamental, artigo 15 do Código Penal. Na desistência voluntária, não precisa nem anotar, porque depois nós veremos isso. Mas na desistência voluntária, a gente inicia a praticar um crime, mas resolve não praticar mais o crime, né? Resolve impedir o resultado.
E ele impedindo o resultado, primeiro, o crime não vai se consumar, e segundo, não será tentativa. Não será tentativa porque o crime não se consuma não por circunstâncias alheias, e sim pela própria vontade do agente. E por isso, o crime ele vai responder pelo que ele causou. Depois a gente vai falar bastante disso. Para a desistência voluntária, basta que o ato seja voluntário. Não precisa ser espontâneo. Não precisa ser a pessoa pensar, é melhor eu parar, é melhor eu não praticar o crime, é melhor eu impedir o resultado. Pode ser um terceiro gritando lá de longe, falando assim, não faz isso, socorre o cara, impede e tal. Se ele voluntariamente, sem ser forçado, socorrer e impedir aquele crime se consuma, teremos uma desistência voluntária, não é? Voluntário, porque ele não foi forçado. Agora, a polícia chegou, aí ele teve que parar, aí ele foi obrigado a parar. E é tentativa de crime, tá certo? Uma pessoa apontou uma arma e falou, para agora, senão você morre. Então ele parou obrigado. Agora, atender a um comando, alguém deu uma dica, alguém falou, e ele tinha a possibilidade de continuar ou não continuar, né? E ele resolveu não continuar, ele resolveu parar, foi um ato voluntário dele. Não foi espontâneo, mas foi voluntário. Então essa voluntariedade é importante de se verificar. Agora, um ato involuntário, pois não. Pode ser caracterizado. Já há várias situações. Imagina o seguinte, o nosso amigo está falando aqui o seguinte. O sujeito vai assaltar alguém, roubo, né? E aí nesse roubo, passa a carteira, não sei o quê. Aí a pessoa, a vítima, tem uma reação que o ladrão não esperava. Ela chora, ela grita, ela se descabela, ela ameaça se matar. Não, você não vai fazer isso. Não. E, de repente, aquela atitude, ela acaba demovendo o ladrão da ideia dele. Sempre para você saber se é um ato voluntário ou não parar, pense o seguinte, ele tinha a opção de continuar? Pensa assim. Se ele tinha a opção de continuar e resolveu não continuar, o ato de parar é um ato voluntário. Correto? Agora, se ele não tinha opção nenhuma, quer dizer, não tinha o que fazer, a polícia chegou, alguém segurou, alguém apontou uma arma, ele não tinha o que fazer, aí o ato não é voluntário. Ok? Pois não. Numa negociação, para se entregar, tal, não é voluntário. Não é voluntário. Imagina, tem um sequestro, tá certo? Até porque o sequestro é um crime que se consuma quando a vítima já é privada da liberdade. Então, já se consumou. Ainda que ele liberte a vítima, já se consumou. Mas a verdade é que o ladrão, ele não tem opção. Você pode até falar, ele tem opção porque ele podia não negociar, né? Não, essa negociação não está na esfera da polícia de libertar o cara, deixar ele ir sozinho. De qualquer forma, ele vai ser preso. A negociação é para que ele não sofra agressões, tiros, respeitem a vida dele e tal. Então, na verdade, ele não tem uma opção, ele vai preso de qualquer forma, né? Então, essa negociação não influencia, não seria um ato voluntário, não é? É voluntário na medida em que ele está só conversando para não ser agredido, mas não para o crime, não seria determinante para o crime. O crime já aconteceu antes. Bom dia. Então, o ato involuntário é aquele ato forçado, por exemplo, ou um ato simplesmente mecânico, a gente pode traçar assim, né? Então, se a polícia chegou, apontou uma arma e falou para, ele foi obrigado a parar. Então, ele parou, um ato mecânico dele. Ele não queria parar, mas ele resolveu, né, parar porque ele foi forçado a parar, né? Isso é um ato involuntário, né? Essa seria a ideia. Nós temos as seguintes formas de conduta: ação, também chamada de comissão, e omissão. Então, um ato, uma conduta, ela se dá por ação ou por omissão.
A ação é uma comissão, é um ato corpóreo, é fazer alguma coisa positiva, não no sentido moral da coisa, mas uma atitude positiva no sentido de criar, de fazer, de mudar o mundo a partir de um ato, né? Isso é uma atitude comissiva. O sujeito, ele quer matar, vai lá e dá um tiro. Então ele tem uma atitude modificando o mundo a partir de então. A maioria dos crimes são comissivos. A franca maioria dos crimes são comissivos. Se pune mais por ação do que por omissão, né? Mas isso nós vamos ver, essas classificações, tem coisa bem importante aqui. Já a omissão é uma inatividade, uma abstenção de movimento, a não realização de um movimento esperado, não é? Então a lei determina, faça tal coisa, o sujeito não faz, ele se omite nas coisas que ele deveria fazer, né? Então essa omissão também pode ser punida. Claro, a omissão também pode ser punida porque pode gerar consequências jurídicas importantes. Então tem vários crimes que são omissivos. Posteriormente a gente vai falar que tem omissivo próprio, impróprio, tem algumas outras características próprias disso, né? Mas por hora pense que a conduta é sempre por ação ou omissão. O crime se pratica por ação ou por omissão, ok? Uma atitude ou uma abstenção. Nos crimes culposos, por exemplo, a negligência é uma abstenção, não é? É um dever de cuidado. A pessoa tinha que ter um cuidado, não teve. A lei obrigaria a pessoa a ter uma determinada conduta, ele não tomou aquela conduta, né? Por isso, uma omissão ali. Omissão penalmente punível, né? Então, pensando aí quando a omissão pode ser punida. Quando a gente tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Alguém lembra de uma hipótese da pessoa ter obrigação por lei de cuidado, proteção ou vigilância? O próprio pai. O próprio pai tem responsabilidade para com os filhos menores, né? Ou então, esse fato que você nos conta aqui, por exemplo, o pai que assume a responsabilidade sobre o outro filho. Aí a gente entra no segundo exemplo, né? Porque eu não tenho obrigação de cuidar do filho de ninguém. De vocês, né? Eu posso assumir essa responsabilidade, ser um garante, mas por lei eu tenho que cuidar dos meus filhos, ok? Eu tenho esse cuidado de vigilância, né? Mas não é só o pai que tem que cuidar de vigilância, não é? Agora a gente entra numa seara mais complicada. E o preso? O preso, ele não está sob a vigilância de alguém? Alguém não está cuidando do preso? Porque a gente pensa no preso como um depósito lá. Vamos deixar esse cara aqui. Mas espera aí. Eu sou responsável pelas coisas que acontecem ali dentro. Eu sou o carcereiro, eu tenho que levar a comida lá para o cara. Ok? Eu tenho que impedir ele ser agredido, né? Muitas vezes não tem essa condição, não dá exatamente para o carcereiro tomar pé de tudo isso. Mas é importante entender que há uma relação ali de obrigação, e essa relação de obrigação pode gerar consequências, inclusive criminais. Consequências, inclusive criminais. Ok? Lembro aos senhores de um fato, acho que já contei para alguns, mas não custa relembrar, de um fato que ocorreu quando eu estava ainda na adolescência, foi na década de 80 que isso aconteceu, mas à época meu pai era da polícia, investigador, conhecia outras tantas pessoas, né? E à época existia uma crise na polícia. Crise, falou crise, nós somos craques em crise, né? Essa crise que passamos atualmente é fato corriqueiro na vida brasileira, né? Na década de 80 foi um negócio muito complicado. O meu pai, ele tinha condições precárias, a polícia, como tem hoje tem condições precárias, na época era pior ainda.
Não tinha viatura, ele ia com carro próprio fazer intimações e outras coisas, diligências, né? Sapato furado, lembro disso, sapato furado, tinha que colocar jornal dentro do sapato para poder trabalhar, era uma coisa terrível. Mas vai lá, o que inventou o governo? Inventou que as delegacias eram carceragens, você não tinha CDP antigamente, né? Então as delegacias tinham presos, os presos ficavam ali, tinha casa de detenção aqui em São Paulo, casa de detenção, que tinha ali milhares de presos, um ou outro presídio, mas as pessoas ficavam em delegacias, né? E as delegacias, então, era uma coisa bastante complicada, e não tinha muito delegado. Então o governo inventou que alguns escrivães, alguns investigadores, poderiam ser os responsáveis pela delegacia no período noturno. Teria um delegado para uma região ali, né? Mas não exatamente por uma delegacia. Então entregaram para investigadores, entregaram para escrivães as possibilidades lá de cuidar da delegacia. E numa dessa situação, teve uma rebelião, não é? E um desses agentes policiais, que nem era delegado, teve que tomar uma atitude. Por quê? Porque tacaram fogo lá numa das carceragens, então ele tinha que tirar as pessoas dali, mas tinha que colocar em outro. Já havia uma superpopulação carcerária ali, né? E imagina, se já havia uma superpopulação, tirar aquelas pessoas e colocar no outro, acumulou mais gente, mas o sistema de drenagem, o sistema de escoação da fumaça não foi eficiente. Um monte de preso morreu, porque sufocado pela quantidade de pessoas, sufocado pela fumaça que tem ali. Isso, na década de 80, se vocês colocarem no Google, provavelmente vai aparecer alguma coisa nesse sentido, né? Bom, esse agente policial foi processado, foi condenado, né, por homicídio, teve lá um monte de situação. Não vamos entrar em detalhes, mas estamos falando, né, voltando aqui, da responsabilidade que a pessoa tem para quem está preso, né? É claro que eu, no meu entendimento, não conheço muito bem o caso a fundo, né? Mas entendo que o agente policial não tinha muito o que fazer, né? Ele precisava cuidar daqueles presos, eles mesmos tacaram fogo numa carceragem, tinha que transferir para o outro, não tinha condições técnicas para fazer isso, muito se responsabilizou porque ele não avisou superiores, ou tomou atitudes, algumas coisas nesse sentido, né? Mas, de qualquer maneira, voltando aqui na omissão, o agente tem por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Então ele tem a obrigação de cuidado, né? Ou, por exemplo, a escola, né, tem a obrigação de cuidado para com os filhos que você deixa lá, né? Porque são orientadores e tudo mais. Segunda possibilidade de omissão penalmente punível, quando o agente tem outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Não é? Então aqui nós temos a situação do garantidor, o garante. Imagine, por exemplo, que tem uma pessoa deficiente visual para atravessar uma rua. E você vai lá para ajudá-lo, não é? Você quer atravessar? Eu vou te ajudar. Muito bem, um ato nobre, né? Então está ajudando a atravessar. Só que no meio do caminho você vê que vem vindo um carro. Aí você fala para o sujeito, olha, cada um com seus problemas, e sai correndo. Aquele carro, se atropelar o deficiente, você será plenamente responsável por essa atitude, porque você assumiu a responsabilidade de atravessá-lo, de chegar até o final. Assumiu essa responsabilidade e tem que levar até o final, não pode abandonar no meio. Então você assumiu a responsabilidade e tem que impedir o resultado, sem dúvida nenhuma. Ok? Claro que às vezes não dá, né? Às vezes os dois são atropelados, tal, mas eu estou exagerando exatamente para que você guarde o exemplo. E por fim aqui, também uma omissão penalmente punível, quando o agente, com o seu comportamento anterior,
criou o risco da ocorrência do resultado, não é? Então tem isso também, não é? Nós lembramos daquele caso do Stequino, aquele comandante do navio Costa Concórdia que naufragou. É claro que o Stequino já entraria no ponto primeiro, porque ele tem o dever já, ele é o comandante, ele tem que cuidar daquelas pessoas que estão no navio. Mas perceba também que no caso do navio Costa Concórdia que naufragou, o Stequino, ele tomou uma atitude que gerou um risco para as pessoas, né? Ao que consta, para aparecer, para dar uma de bacana, sei lá, ele passou numa área que ele não poderia passar, muito próximo da costa, e por isso acabou, né, levando o navio ao naufrágio. Então, se ele gerou um risco, ele tem que assumir a postura de tentar ressalvar aquelas pessoas do risco. Eu criei um risco para vocês, agora eu vou cuidar disso, né? Às vezes ele nem consegue impedir, mas ele tinha que tentar impedir. No caso lá, ele foi o primeiro a sair do navio, né? O primeiro a sair do navio, uma coisa realmente terrível para um comandante, né? Essas pessoas, quando alcançam, né? Se você conversar com um comandante de uma aeronave, um comandante de um navio, você vai ver o quanto de responsabilidade ele tem, né? Para chegar até ali. Eu tenho um amigo que é piloto aí antigo da TAM e faz essas vias, né, para a Europa e tudo mais. O cara tem uma responsabilidade enorme, tem vidas ali para ele, né? Só que aí o cara é o primeiro a sair do navio, é uma coisa terrível. Então, se eu gerei o risco, eu assumo a necessidade de atuar. Diga. A responsabilidade civil, sim. A responsabilidade civil, sem dúvida nenhuma, né? Me parece que, aliás, no direito penal, a responsabilidade objetiva ela é muito rara. A responsabilidade objetiva no direito penal ela se deixa para os crimes ambientais, em que pode ser punida a pessoa jurídica, né? E alguns crimes comuns também têm responsabilidade objetiva, oportunamente nós falaremos aqui. Mas, geralmente, a responsabilidade é subjetiva, é da pessoa, do ser humano, e o ser humano assume criminalmente, a empresa assume civilmente, sem dúvida nenhuma, né? Tem ali uma culpa, né, presumida nessa situação. Pode até ter regresso, mas tem que acionar não só o comandante, mas também no mesmo polo, civilmente, a companhia, né? A transportadora, o que for nesse sentido. Ok? O garantidor tem que agir. Nós falamos isso. Se não agir, responde dolosamente ou culposamente. Então, o garantidor tem que agir, né? Eu falei, o sujeito que estava atravessando a rua com deficiente visual, ele tem que levar até o final. Aí ele não levou até o final, ele não agiu. Ele responde dolosamente ou culposamente? Dolosamente ou culposamente? A resposta mais dada no direito é depende. Então vamos lá. Dolosamente, se há vontade de não impedir o resultado. Se houver uma vontade de não impedir o resultado. Ok? Veja, observação, não é necessário o desejo do resultado. Basta a vontade de não agir. Ter a vontade de não impedir o resultado. Veja, eu estou lá, estou atravessando o deficiente visual. E aí eu penso, vem vindo o carro, eu é que não vou levar esse deficiente até o final. Eu não quero levar, perceba, eu não quero levar até o final, né? Então, eu tenho uma atitude para efetivamente não impedir o resultado. Não é que eu quero que o deficiente visual
morra. Pode até ser que eu queira que ele morra. Vem o carro ali, eu saio correndo para que ele seja atropelado. Pode ser até planejado isso, né? de algum momento. Mas não precisa não preciso querer o resultado. Basta que eu realmente não queira praticar a conduta, não queira levar até o final. Então, vai responder dolosamente. Se for atropelado, vai responder por homicídio doloso, né? Mas pode ser culposo também, ó. E culposo tem algumas situações interessantes, né? A omissão culposa, ela se dá, primeiro, no erro na apreciação da situação. O exemplo do salvamento da criança e da brincadeira, que seria aquela questão... Buongiorno. Aquela questão do Pedro e o Lobo, né? Que a gente já conhece nas histórias infantis, né? De que a criança vai lá e fala assim, estou me afogando. Ou veio o lobo, no caso do Pedro Lobo é o lobo, né? Veio o lobo, aí vão socorrer, não tinha lobo nenhum. Vão socorrer, não tinha lobo nenhum. Quando tinha lobo, já era. Então a criança brinca que está sendo afogada, não está sendo, não está sendo. Quando está sendo, aí dançou, né? O garantidor não pode se importar com isso, ele tem que agir de qualquer forma. A criança, por brincadeira ou não brincadeira, ele tem que agir, ok? Não pode falar, é brincadeira de novo, eu não vou. Não pode ter nessa, tem que agir, tem que agir. Mas se ele fez uma avaliação incorreta da situação, ele não vai responder dolosamente. Ele vai responder culposamente, ok? Diferente do anterior. Erro na execução da ação, gasolina para apagar um incêndio, não é? Aqui é complicado, então ele tem que agir, o garantidor não tem que agir? Muito bem, só que ele agiu errado. Ele fez uma avaliação equivocada na hora de socorrer, né? Então tem um incêndio, ele tem que agir, em vez de ele apagar o incêndio, ele tacou mais gasolina ali no incêndio, acabou a pessoa morrendo. Então vai responder culposamente por essa atitude nesse erro na execução. E o erro sobre a possibilidade de agir, esse é bem interessante, erro sobre a possibilidade de agir. Eu coloquei aqui um exemplo, areia movediça. Às vezes o garantidor tinha que agir, mas se acha incapaz de agir. Ele não percebe que ele poderia agir, né? Então ele fala assim, a pessoa está afundando ali, aquele exemplo de areia movediça, né? E ele fala assim, eu não tenho como te socorrer porque eu vou morrer aí junto, né? Mas na verdade não é uma areia movediça, por exemplo, né? Ele tinha condições técnicas de socorrer a pessoa, né? E acabou não socorrendo. Então ele tem um erro sobre a possibilidade de agir. Na hora de agir, ele deveria agir, mas ele achou que não deveria. Achou equivocadamente. Fez um erro nessa avaliação. O que eu quero que vocês gravem, então, é que a omissão é punível. E a omissão, ela é punível dolosamente ou culposamente, dependendo da situação. A dolosa é mais fácil quando a pessoa realmente tem a intenção de não agir. E com isso, acaba, de alguma forma, assumindo o resultado. Dolo, né? Agora, aqui a culpa, a pessoa, não é que ela não quis agir, é que ela teve um erro. Um erro na apreciação da situação, um erro na execução, um erro até mesmo sobre a possibilidade de socorrer ou não socorrer, né? Mas responde culposamente também, por erro. Ok? Claro que se o crime for punido a título de culpa, né? Sempre a gente tem que pensar que o crime nem sempre é punido a título de culpa. Perfeito? Caso fortuito ou força maior. Caso fortuito ou força maior. Aqui é uma confusão, hein? Porque tem autores que falam exatamente o contrário do que eu estou falando aqui. Algumas pessoas invertem a situação. A maioria da doutrina vai dizer que um caso fortuito é um caso acidental, uma força da natureza, né? Então, um cataclisma, alguma coisa que aconteceu, um acidente, isso seria um caso fortuito. E a força maior, uma força coativa, por exemplo, quando alguém força a barra, quando alguém pratica uma coação, né? Então, isso é muito importante depois para a gente entender a embriaguez.
né? Porque a embriaguez completa, por caso fortuito ou força maior, exclui a culpabilidade. Então aí você tem que entender o que seria caso fortuito ou força maior. Então a força maior nesse exemplo seria a pessoa que foi forçada a beber por outro, coagida a beber por outro, coagida a se drogar por outro. Pois não. Qualquer pessoa pode assumir a atitude. Sim. 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 Perfeito. Qualquer pessoa. Pergunta muito pertinente do nosso amigo, fala assim, quem é que pode ser o garantidor? Qualquer pessoa pode ser o garantidor. A pessoa assume aquela responsabilidade. Por isso que ficar com o filho dos outros não é uma coisa muito fácil. Não é muito fácil. Hã? Sim, sim, claro, porque senão vai responder quem deixou com o incapaz, né? Claramente, até tem crime, não é? De abandono, não é? Tem crime de abandono se você deixar com quem não tem capacidade, né? Mas sim, mas qualquer pessoa pode ser. Então a pessoa assume lá, não, eu fico com as crianças. Às vezes eu brigo com a minha esposa, eu falo assim, não, tem um sobrinho lá, fala, não, vamos viajar, o meu cunhado não quer viajar, mas as crianças brincam, vamos levar o menino também, vamos levar. Para mim é tudo certo, a gente assume, mas é uma responsabilidade complicada, né? Porque realmente tem ali muitos fatores que envolvem ali, é um garantidor. Então, se a pessoa está numa piscina, imagina, tem um salva-vidas ali. Salva-vidas é um garantidor. Ele não pode ter erro na avaliação. Ok? Ele não pode achar que a criança está brincando de se afogar. Qualquer coisa de acontecer, ele tem que agir, né? Muito bem. Agora, imagina que deu uma dor de barriga no salva-vidas, né? Acontece com qualquer pessoa. Perfeito? Então, o que ele vai fazer? Ele tem que ter ali um substituto. Ou então ele tem que tirar todo mundo da piscina. Essa é uma atitude coerente. Ele fala assim, olha, eu vou ter que me ausentar por alguns minutos, nesse tempo aqui não pode ficar ninguém na piscina, porque eu não vou estar aqui para poder salvaguardar. Agora, vamos imaginar que um pai fale assim, olha, pode ir lá, não tem problema, eu tomo conta aqui das crianças. Garantidor. Aconteceu alguma coisa, é a mesma coisa. Ele não pode ter erro na avaliação, ele tem chance de socorrer. Imagina a pessoa fala assim, não, eu não socorri porque eu não sei nadar. Eu não pulei na piscina porque eu não sei nadar. Ah, é? Só que a piscina estava com água por aqui. Você não precisava saber nadar. Isso é um erro na avaliação. Não é da possibilidade. Lembra da areia movediça? Então, erro na possibilidade. Então, a pessoa errou, vai responder culposamente, porque ele assumiu aquele risco, assumiu a responsabilidade. Né? Assumir responsabilidades não é para qualquer pessoa. Se é para assumir, tem que assumir. Até o final. Tem que estar atento a todos os atos, todas as atitudes. Você ia perguntar. Força maior é regra que, se por omissão ou comissão, envolve a ação humana. Ação humana. Nunca ação humana. Exatamente isso. Então, veja, voltando aqui, você vai encontrar autores que falam exatamente o contrário. Dizendo que caso fortuito é uma questão da natureza e força maior, caso fortuito seria uma ação do homem e força maior seria uma ação da natureza. Mas a maioria vai dizer dessa forma com que eu estou dizendo aqui. Diga. Seria correto dizer que caso fortuito, você sabe a ação que ocasionou. Força maior, você não saberia. Não, é o contrário. No caso fortuito, você tem alguma coisa totalmente inesperada, acidental, por exemplo, um cataclisma. Tudo bem, até você sabe que foi um cataclisma que ocasionou aquilo. Mas na força maior, essa característica fica muito mais presente, porque na força maior você tem uma força coativa. Tem alguém efetivamente, não a natureza, ou o vento, ou questões naturais, mas tem uma pessoa que está te forçando. Não é? Tem uma pessoa que está te coagindo, então você tem como responsabilizar. No caso fortuito, você não tem quem responsabilizar. Quem responsabilizar? Veja, nós tivemos um acidente
que foi trágico há alguns anos, não é? Em Angra dos Reis. Eu não sei se vocês lembram, mas isso foi... muitas pessoas de São Paulo estavam em Angra dos Reis naquele momento, que foi uma véspera de Ano Novo, Réveillon. Então tinha lá... Não foi isso. Então tinha uma pensão ali, uma pousada, um hotelzinho, à beira do mar, e caiu uma tempestade lá e a pousada foi por água abaixo mesmo, né? E muitas pessoas morreram nisso, inclusive a filha do dono da pousada, né? Isso lembro, e outras tantas pessoas. Esse fato, eu não sei os desmembramentos, né? Não sei exatamente o que aconteceu, mas analisando de longe, nós poderemos encontrar a responsabilidade de alguém ali. Como assim? Às vezes você já tinha uma erosão, você já tinha rachaduras nas paredes, você já tinha aviso do poder público, interdição do poder público, ausência de licenças, dizendo para fazer muro de contenção, e alguém não se responsabilizou por isso, responde pelos crimes. Ok? Essa é uma hipótese. Agora, numa outra hipótese, vamos imaginar, não tinha nenhuma rachadura, não tinha nenhuma erosão, não tinha nenhum histórico ali na região de qualquer desbarrancamento que possa existir, as licenças estavam todas em ordem, e aí caiu aquela chuva. Totalmente inesperada, totalmente fora de controle. Aí você tem um caso fortuito, você não tem como responsabilizar alguém por aquilo. Dá para entender? Porque é um fato totalmente alheio ao homem. Não tem como evitar nessa questão inesperada, né? Vamos imaginar, como ocorreu na Flórida, que vem vindo um furacão. Aí você pode responsabilizar pessoas, porque fala assim, não, você tem que sair, tem que abandonar, tem um comando. Aí a pessoa não atendeu ao comando. Não, a minha filha morreu porque foi o furacão. Não foi o furacão, foi você que foi alertado para sair daqui e você não quis sair, não é? E agora sua filha morreu. Então você vai ser responsabilizado por isso. Agora lá, do nada, de repente, caiu aquela chuva, derrubou tudo. Pode ser um caso fortuito. Não tem como responsabilizar o ser humano. Já a força maior tem. Já a força maior você vem e fala assim, foi ele que me forçou, ele que aconteceu, foi assim, a atitude foi dele, ele que assumiu, ele que bancou, né? Isso seria uma força maior. Compreendido? Exclui a tipicidade do resultado lesivo. Olha só que interessante, porque isso é tema para concursos públicos, né? A pessoa que foi coagida, forçada mecanicamente, porque tem a coação moral e tem a coação física. Eu já vi cair isso em provas, né? Que a pessoa foi coagida, por exemplo, um gerente de um banco, e teve um assalto ao banco, e para entrar no cofre tinha que colocar as digitais, ok? Se o ladrão põe um revólver na cabeça do sujeito e fala assim, vai lá agora e abre o cofre, senão eu vou matar a sua esposa, isso é coação moral irresistível. A gente pode pensar nisso daí, mais à frente a gente fala sobre esse tema. Agora, se segurarem o cara e levarem o cara para colocar o dedinho, né? Aí ele não está tendo atitude. Perceba, ele não tem atitude nenhuma, ok? Ele não está sendo coagido a fazer alguma coisa. Não, estão fazendo por ele, estão forçando. É uma coação física. Pois bem, se ele não tem atitude, ele não tem conduta. Então, o resultado do teste que vocês possam apontar é que exclui a tipicidade. Ele não praticou o fato típico, ele não tomou atitude nenhuma, tomaram por ele, porque a coação física leva a isso, assim como o caso fortuito também leva a isso. Não há conduta, essa é a ideia, ok? Muito bem. Vamos falar agora do resultado, não é? Então falamos da conduta e vamos começar a analisar o resultado, não é?
Crime é uma conduta que leva a um resultado. Vamos entender esse resultado com o conceito do Mirabete. Então, diz o Mirabete que resultado é a lesão ou perigo de lesão, né, de um interesse protegido pela norma penal. Lesão ou perigo de lesão a um interesse protegido pela norma legal. Todo crime, isso é uma fórmula mágica para você entender bem os crimes. Todo crime protege um bem jurídico. O Código Penal protegeu 11 bens jurídicos. Se você for para o Código Penal, tem lá crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, propriedade imaterial e vai, né? São 11 bens jurídicos protegidos. Então, quando você fala assim, o furto protege que bem? O patrimônio. O estupro protege que bem? A dignidade sexual e assim por diante, né? Então, vejam só. O resultado é alguma coisa que leve uma lesão ou um perigo de lesão, nem sempre um dano, uma lesão, ou um perigo de lesão a um determinado bem jurídico. Nós falamos isso na outra aula, mas só para refrescar para vocês, falamos aqui do crime de associação criminosa. E aí eu questionei para vocês, associação criminosa, qual é o resultado que nós temos numa associação criminosa? Num primeiro momento é resultado nenhum, porque você pensa assim, quando tem uma associação criminosa, você não tem ali ninguém tendo problemas com o seu patrimônio, com a sua vida, com a sua integridade corporal. Nós nos associamos aqui, fizemos uma associação para praticar crimes, fizemos até uma ata. Fulano vai fazer isso, fulano vai ser aquilo, o outro vai ser o contador, o outro vai ser o comprador. Uma empresa, uma associação criminosa para praticar crimes, correto? Qual é a lesão que nós estamos gerando? Nenhuma lesão, mas nós estamos naquele momento em que a gente forma a associação criminosa, gerando um perigo para a sociedade, um perigo para a paz pública. A sociedade, ela não vive tranquilamente sabendo que existem associações criminosas. Veja, esse é um grande drama no Brasil, né? Tomado aí por associações criminosas, mais que associações, organizações, né? Que teriam um âmbito um pouco maior ainda, né? Então essas organizações, você fala assim, e a gente sempre pensou nessas organizações que comandam aí os presídios e tudo mais, mas, por exemplo, a questão política, é uma organização criminosa, não deixa de ser. Eles se juntaram para praticar crimes constantemente e com justificativas, e não tem partido livre dessa história, mas, enfim, com justificativas. Não, isso é importante para a gente manter aqui o partido. Se você conversar com esses políticos, eles vão falar assim, é uma prática. Isso é uma prática, poxa, está dentro do sistema, é necessário isso para manter o andamento. Como necessário? Isso é uma associação. Então aí você pega e você fica tranquilo sabendo que tem máfia em tudo quanto é lugar? No Brasil tem máfia em tudo quanto é lugar. Se você fala assim, eu vou trabalhar de pipoqueiro, porque eu não quero mais me envolver com nada, então você pipoqueiro, com todo ali o respeito aos pipoqueiros, né? Que é um trabalho digno, uma pessoa está trabalhando ali. Todavia, ele vai ter máfia. Ele vai, aqui você não pode ficar, aqui você só pode ficar se você pagar não sei o quê, ou ali, não, a licença, ou ali não sei o quê, é confuso, complicado. Isso tira a paz social? Claro que tira. Diga. Perigo abstrato ou concreto na associação e organização? Na associação é perigo abstrato, né? Também, perigo abstrato.
Depois a gente vai fazer essa distinção, que existem crimes de perigo abstrato e de perigo concreto. De perigo concreto é aquele que realmente pode já direcionar imediatamente ao perigo de alguém. Por exemplo, dirigir embriagado. É um crime de perigo concreto, porque você a qualquer momento pode atropelar alguém, né? Perigo concreto. Agora, esse crime é um perigo abstrato, porque nós não temos direcionado determinada pessoa, mas a paz social, de alguma forma, está sendo atingida. Ok? Pense nisso, então. Crime, conduta que tem resultado. Né? Pense sempre nisso. Se não tiver resultado, é porque não é crime. Dessa forma, o resultado pode ser, olha só, um resultado físico, um resultado fisiológico ou um resultado psicológico. O resultado físico é algo externo ao homem. Por exemplo, é aquilo que ataca o seu patrimônio, aquilo que ataca valores que estão fora ali da esfera do homem. Isso é um resultado físico. Mas o resultado pode ser fisiológico, que ataca o próprio homem, ataca o corpo daquele homem, né? De alguma forma, né? Vai perturbar aquele homem. Uma lesão, por exemplo. E o resultado pode ser psicológico. O resultado psicológico diz respeito aos valores do homem. Os valores, ok? Valores como a sensação de segurança, né? Eu conversava com um português que está morando em São Paulo, né? Na verdade, ele morava em Portugal com uma brasileira, eles casaram, tiveram filhos, e quando nasceu o primeiro filho, ela sentiu a necessidade de se aproximar da mãe, né, por algum motivo, então ele comprou essa ideia e veio para o Brasil, está morando no Brasil, tem uma boa profissão e tudo mais, né? E aí eu estava conversando com esse português, por que ele está no Brasil, por que ele não está na Europa, né? Aí conversamos sobre vários fatores, mas ele me disse uma coisa interessante. O pai dele veio visitá-lo aqui no Brasil. Não tinha vindo ao Brasil ainda, né? Mas veio visitá-lo, tem um neto e tudo mais, viajou para cá, tal. E gostou muito de São Paulo. Gostou muito de São Paulo, até porque ele mora bem, né? Mora na Zona Norte, numa boa residência e tal, né? E aí ele me disse o que o pai disse. O pai português é uma pessoa muito objetiva, né? Não dá voltas. Por isso que às vezes fala que o português é burro. Não é burro, ele é objetivo, né? É uma questão cultural, né? Tem várias situações assim. Então o pai dele disse a ele o seguinte: muito bem, tudo muito lindo, São Paulo, casas, tem de tudo aqui, né? Ótimo. Mas eu não troco a minha tranquilidade por essas gaiolas douradas. O que ele disse com isso? Que são as grades dos apartamentos, dos prédios, né? Então, tudo muito lindo, mas a gente vive preso. Dá para entender? Então, isso há de se pesar. Há de se pesar, vale a pena. Eu vejo várias pessoas que falam assim, não, eu não mudaria para outro país, porque tem a questão cultural, tem a questão de alimentação, eu não me adapto à alimentação, né? Aí eu lembro que já na década de 80, os titãs diziam que a gente não quer só comida, né? A gente precisa pensar exatamente o que a gente quer, não é? A gente quer só comida? A gente quer comer bem? Aqui no Brasil tem muita coisa boa, mas há de se pensar, a gente quer só comida? Aqui tem fartura, todo mundo fala, o mundo inteiro diz, o Brasil tem fartura, você come, você toma banho demorado, é uma beleza, né? Mas tem valores envolvidos, né? E esses crimes que atrapalham o sossego do homem são crimes extremamente relevantes, porque vai minando a pessoa, vai matando a pessoa aos poucos, né? Vai tirando a liberdade. O que é o ser humano sem liberdade?
não é? O primeiro bem mais importante é a vida, claro, mas o segundo bem mais importante é a liberdade da pessoa. O que é a vida sem liberdade? E a gente tem toda essa liberdade, né? Foi o que o português disse lá. Não troca a liberdade dele por essas gaiolas douradas. De repente lá não tem gaiola dourada, de repente tem até uma situação mais simples, não é? Do que aqui, muitas vezes, mas há tranquilidade. Crimes que atacam os valores do homem. Então vamos pensar nos valores que estão sendo atingidos, né? Que valores estão sendo protegidos. Tudo bem? Vamos falar agora desse ponto culminante, que é a relação de causalidade. O nexo causal. Então você tem uma conduta, você tem um resultado e você tem o nexo de causalidade, né? Você tem o nexo de causalidade, relação de causalidade. O artigo 13 do Código Penal trata desse assunto, né? Ele trata da relação de causalidade no nexo causal. Relação de causalidade, relação entre a conduta e o resultado. Ponto, bem tranquilo de ser imaginado isso. No sentido jurídico, a causa deve ser entendida como? Como é que a causa deve ser entendida no sentido jurídico? Tem algumas teorias para apontar isso daqui. A primeira teoria, no sentido jurídico da relação de causalidade, é a causalidade adequada, dizendo que a relação de causalidade é a condição mais adequada a produzir o resultado. Então você tem várias opções e terá nexo, terá essa ligação, se a pessoa optar por aquilo que é mais adequado a gerar o resultado. Das várias opções, só existiria o nexo se a pessoa adotar aquela que seja mais adequada a produzir o resultado. Uma outra teoria fala da eficiência, dizendo que a condição mais eficiente de produzir o resultado é que levou o nexo. Você tem várias opções, mas uma das opções, todas as opções levariam ao resultado, mas aquela conduta mais eficiente, aquela que vai produzir melhor o resultado, seria a relação de causalidade. E, por fim, a relação jurídica, tudo que concorre para produzir o resultado. Nexo de causalidade seria tudo que concorre a qualquer força concorrente para gerar o resultado. O Código Penal brasileiro adotou essa teoria. Então não importa se é a mais adequada, se é a mais eficiente, para o direito penal brasileiro, nós temos a relevância jurídica, ou seja, a força concorrente. Tudo que concorre para o resultado é nexo. Concorreu para o resultado é nexo, ok? Então, o Código, no artigo 13, adotou a teoria da equivalência das condições ou teoria da equivalência dos antecedentes. Equivalência das condições ou equivalência dos antecedentes. Sem a força concorrente, aquilo que eu falei, força concorrente, o fato não teria ocorrido. É a condição sine qua non. Conditio sine qua non. Condição sine qua non. Força concorrente. Vocês vão entender. Né? Há um autor que procura explicar o nexo de causalidade, essa teoria da equivalência das condições e equivalência dos antecedentes, através de um método. Tem um método para se verificar o nexo de causalidade, você adota esse método e você consegue saber se tem a relação de causalidade ou não. Esse método foi criado por Tirran, chamado processo hipotético de eliminação. Processo hipotético de eliminação. O nome parece uma coisa difícil, é uma coisa muito fácil, esse método para se verificar o nexo de causalidade. Bem tranquilo mesmo. Chama processo hipotético de eliminação. Em que consiste o processo hipotético de eliminação? É uma forma de verificar o nexo. Então, diz Tirran
eu tenho uma atitude, eu tenho que hipoteticamente apagar a conduta. Se eu apagar a conduta, eu preciso ver se o resultado persiste ou não. Porque às vezes, eu tirando a conduta, o resultado milagrosamente desaparece também. Se eu tirar a conduta e o resultado desaparecer, significa que há nexo. Tem uma ligação, né? Tem algo direto, porque eu tirei a conduta e o resultado desapareceu, então o resultado tem tudo a ver com a conduta. Agora, em outras situações, você tira a conduta hipoteticamente, o processo hipotético de eliminação, elimina a conduta e o resultado continua do mesmo jeito. O resultado acontece da mesma forma. Se eu tirar a conduta e o resultado ocorrer do mesmo jeito, aí nós não teremos nexo. Por quê? Porque o resultado não dependia da conduta. Eu vou dar um exemplo para facilitar, o exemplo mais comum que se dá. Imagina uma pessoa que está dirigindo um carro imprudentemente. Ponto. Coloquei a situação. Direção imprudente. Diante dessa direção imprudente, ele atropelou alguém. Mas socorreu. Levou a um hospital. E chegando ao hospital, aquela pessoa atropelada, aquela vítima, teve que passar por uma cirurgia. Diante daquele quadro, teve que passar por uma cirurgia. E não resistiu à cirurgia e morreu. Então se pergunta se nesse primeiro caso o atropelador, o agente, responde pela morte, que é o resultado. Ponto de interrogação, já vamos ver. Corta. Segundo caso. O sujeito dirigindo imprudentemente, mesma coisa. Dirigindo imprudentemente, atropelou alguém. Mesma coisa que a hipótese anterior, ele socorreu. Levou essa pessoa para um hospital. Chegando no hospital, o teto do hospital desabou na cabeça da pessoa. E ela morreu. Aliás, essa semana aconteceu um fato assim, né? Caiu o aparelho, a pessoa estava na UTI, e aí caiu o aparelho em cima da pessoa, a pessoa morreu. Olha só, não é? Se não é para morrer pela doença, é para morrer porque o aparelho caiu, não é? Bom, enfim. O teto do hospital desabou, ou o aparelho da UTI desabou na pessoa. E a pessoa morreu. Então nós questionamos também nessa segunda situação se o atropelador responderia pelo resultado morte. Bom, como é que nós vamos resolver isso? Através do processo hipotético de eliminação de Tirran. Então vamos pensar assim, se não fosse o atropelamento, a conduta não é o atropelamento? Então se não fosse o atropelamento, eu pergunto, item 1, né? Primeiro exemplo, a pessoa se submeteria a uma cirurgia? A cirurgia, ela existiu por conta do atropelamento. Agora, pensa, não teve atropelamento, não teve atropelamento nenhum. Pergunto, existiria a cirurgia? Teria a cirurgia? Não, de jeito nenhum. Então, se eu tirar o atropelamento, some a cirurgia? Some. Então tem nexo. Tem nexo e o atropelador responderá por homicídio culposo. Culposo. Tudo bem? Agora vamos para a segunda situação. Eu tiro o atropelamento. Não teve atropelamento. Pergunto aos senhores, o teto do hospital desabaria? Desabaria ou não desabaria? O teto do hospital desabar depende do atropelamento? Só se atropelar que o teto vai desabar. É assim? Não. O teto desabou por outros motivos. Não é isso? Então não tem nexo. Nesse segundo caso, o atropelador não é que ele está livre, não. Ele vai responder pelo que ele causou. Ele vai responder por lesões e não pela morte. Aí o aluno me questionou. Mas professor, espera aí. Se não fosse o atropelamento, aquela pessoa não estaria no hospital. Então ela só morreu porque estava atropelada e foi para o hospital, né? Então tem nexo, professor. Não tem nexo. Não tem nexo. Mas ela só estava no hospital por conta disso, não é, professor? Não sei. Você tem capacidade de dizer? Porque, veja,
A pessoa estava lá, mas ela poderia estar em outro hospital. Ela poderia ter chegado 1 minuto antes, 1 minuto depois de desabar, não é? A cirurgia, atenção, a cirurgia, ela se dá no hospital A, no hospital B, no hospital C, em casa, na rua. A cirurgia tinha que ter, de qualquer forma. A cirurgia era inevitável. O teto do hospital desabar não era inevitável. Dá para entender? Então, o fato da pessoa estar lá no hospital, no momento em que o teto do hospital desaba, ela pode ser até um médico que está lá, né? Uma pessoa que vai visitar, mas o fato da pessoa estar lá quando o teto do hospital desaba tem um nome jurídico, chama azar desgraçado. A pessoa estava no lugar errado, na hora errada. Tudo bem? Então perceba, evidentemente que nós podemos buscar a responsabilidade pela morte, mas a responsabilidade não é do atropelador. Então nós vamos ver lá, quem é que projetou esse hospital? Quem é que não fez a manutenção? Ah, por que ele desabou? É porque alguém teve um iluminado lá que foi fazer uma reforma. E deixa eu tirar essa coluninha aqui, porque afinal de contas ela está atrapalhando. Tira a coluna, né? Não é possível isso? Então esse cara que gerou o desabamento responde pelo resultado morte, não o atropelador. Agora vamos pensar no caso A, né? O primeiro. Imagine que o médico que fez a cirurgia fez uma barbeiragem. Se o médico fez uma barbeiragem, ele, médico, é responsável pela morte, não o atropelador. O atropelador é responsável pela lesão. Mas aí você teve um fato superveniente que acabou gerando a morte. Qual seja, um médico que fez uma barbeiragem lá no meio do caminho. Não é? No exemplo que eu dei, é porque é natural, o médico fez tudo o que deveria fazer, mas a pessoa não resistiu àquela cirurgia que era inevitável e acabou morrendo. Aí o atropelador responde. Mas se tiver um fato superveniente, o atropelador já não responde. Porque ele não tem a força concorrente, ele não concorreu para o teto do hospital desabar, ele não concorreu para que o médico praticasse uma barbeiragem. Dá para entender? Agora, se eu concorri de alguma forma, eu sou responsável pelo crime. E, posteriormente, nós vamos ver isso, né? É um tema fundamental aqui da nossa aula, mais à frente nós vamos ver isso, que é a questão da autoria, da participação, né? Coautoria, do autor mediato. Vamos falar sobre esses temas aí, que são muito importantes, mostrando quem é que concorreu para o crime ali, para a prática. A propósito, nós vamos ver isso bem lá na frente, em outra aula, né? Mas quem quiser adiantar o expediente, eu peço para que entre no YouTube, no meu canal do YouTube, que é Rodrigo Capobianco, no YouTube. Porque lá no YouTube, o que eu fiz? Eu peguei uma palestra do Klaus Roxin, uma palestra do Klaus Roxin. O Klaus Roxin é o criador da autoria mediata, né? A teoria da imputação objetiva. E eu peguei essa palestra que ele deu em espanhol, ele é alemão, mas ele deu essa palestra em espanhol, e eu traduzi a palestra inteira, né? E coloquei então o vídeo dessa palestra que ele deu na Colômbia com legendas. Até em espanhol dá para você entender bem, mas acompanhando as legendas dá bem para você entender. Se você pegar esse vídeo, você passa a entender a Lava Jato, você passa a entender o mensalão, né? Essa teoria da autoria mediata do Klaus Roxin. Então entra lá e assiste, tem aproximadamente 1 hora o vídeo, é uma palestra excelente, né? E valeria muito a pena você ver. Nós falaremos isso depois, mas se quiser já vai vendo lá no YouTube esse vídeo que eu postei. Tá? Avisem os outros também. Porque exatamente nós temos que ver se
e concorreu para o crime, responde para o crime, é o nexo de causalidade que se estabelecerá. Ok? Oi? Klaus Roxin. Klaus Roxin. Vocês vão ver lá, né, a palestra do Klaus Roxin. O Klaus Roxin é a maior mente, né, do direito penal, juntamente com Gunther Jacobs e outros tantos ali, do direito penal mundial, né? E o Klaus Roxin, ele criou a teoria da autoria imediata, pensando nas questões nazistas, né, da Segunda Guerra Mundial. Mas isso foi evoluindo, essa teoria ele cunhou lá nos anos 60 e até hoje ela é muito aplicada. E a autoria imediata, ela responde, por exemplo, o porquê que o empresário, né, responde pelo crime de sonegação fiscal, que muitas vezes não é ele que sonega. É um funcionário, é um contador, é alguém, não é um empresário, né? E às vezes não há uma ordem explícita, porque se eu falo assim, sonega, então eu estou tendo ali um mandamento, mas às vezes não tem essa ordem explícita. A organização funciona apesar disso, né? Não quero me antecipar, mas o autor imediato é aquela pessoa que poderia intervir, que poderia fazer com que o crime não acontecesse. Não é que ele deu ordem, o Hitler não deu ordem ali, não, tem que eliminar todas as pessoas. As coisas estavam andando normalmente, mas ele tinha ordem de fazer com que aquilo não acontecesse. Então ele é o autor imediato. Assiste lá o vídeo, depois a gente vai discutir isso. Vale muito a pena você assistir. Tudo bem até aqui? Com o nexo de causalidade? Agora, só para finalizar, isso é corriqueiro, isso é uma discussão corriqueira na vida prática e nos concursos, que é aquela situação do sujeito que vai assaltar e a pessoa assaltada morre do coração. Morre do coração. Então aí se discute se o ladrão responde pelo latrocínio ou não responde pelo latrocínio, né? A resposta é que depende. Olha só, entenda. Naturalmente, ninguém morre do coração, não morre de susto. Naturalmente, ninguém morre de susto. Então, o ladrão, ao ele exercer a violência ou grave ameaça num roubo, ele não está necessariamente assumindo que alguém possa morrer com aquele susto, com aquela ameaça que ele vai gerar naquela pessoa. Ok? Porque naturalmente ninguém morre do coração com susto. A pessoa morre do coração com susto quando? Quando ela já tinha problemas precedentes, né? Em que gera uma sensibilidade maior ao seu coração e aí qualquer abalo ali pode matar. Então, olha só, num primeiro momento, o ladrão que vai praticar um assalto e a pessoa morre de susto, não responde pelo resultado. Não concorreu para o resultado, porque naturalmente a pessoa não morreria de susto. Agora vamos imaginar uma situação corriqueira, que ocorre infelizmente todos os dias no Brasil, em que o ladrão vá numa casa, um casal de idosos, por exemplo, e ele chega lá nessa casa e assalta e planta o terror lá, né? E aí a senhora fala assim, olha, você pode levar tudo que você puder, você leva, pode levar, mas nos deixe em paz, porque o meu marido ele é cardíaco, e ele já está passando mal, ele está ficando vermelho ali, né? Então o senhor deixa a gente em paz e leva tudo que o senhor puder. E aí o ladrão, diante dessa informação, se inflama mais ainda e diz, não, porque eu vou fazer, se não me passar o dinheiro eu vou matar, eu vou fazer. E aí a pessoa morre do coração. Esse ladrão responde por latrocínio. Por quê? Porque sabedor das condições pessoais do réu, insistiu naquela colocação. E ao insistir naquela colocação, ele assume o risco de gerar o resultado. Compreendido? Então, pois não. Pode ser absurdo aquilo que eu vou fazer. Na cidade onde eu moro, houve um resgate de um preço. Sim. E na escolta, os ladrões mataram o policial. Certo. O amigo dele de serviço chegou ao local e empatou por ter visto o amigo dele morto.
Não responderia. Por esse infarte, não. É um fato superveniente. Um fato superveniente. O colega lembra lá da região dele, em que houve um resgate de presos, no transporte de presos, né? Isso é um risco gigantesco, né? É por isso que videoconferência acaba sendo importante, muitas vezes, mas, enfim, teve o resgate e aí um dos policiais da escolta morreu. E quando o outro amigo chegou ao local dos fatos, deparou com o colega morto, teve um infarto e morreu também. Então o ladrão responderia por esse fato posterior? Não responderia. Não tem uma ligação direta, não tem uma força concorrente. Aí você pode falar, não, mas se ele não tivesse matado... Cuidado. Há uma questão que se discute, se debate muito, que é a responsabilidade ad eternum. Responsabilidade ad eternum. Não existe responsabilidade ad eternum. Explico. Se o ladrão matou alguém no assalto, a culpa é dele. Sim. E a empresa que fabricou a arma? Não é responsável? Se a empresa não tivesse fabricado a arma, o cara não estava com a arma. Aí eu pego, não, mas espera aí, a culpa não é da empresa que fabricou a arma. A culpa é do minerador que tirou o chumbo da terra, porque se ele não tirasse o chumbo da terra, né, aquilo não viraria projétil de arma de fogo. Então a culpa é dele. E aí a gente vai indo e chega em Deus. Né? Chega em Deus, aí a gente percebe que a culpa é de Deus que criou tudo isso aqui, dá certo? Não há essa responsabilidade ad eterno. Fala assim, não, isso está ligado àquilo. Não, a ligação tem que ser direta, a responsabilidade tem que ser direta. Uma arma de fogo, ela é criada para atirar nas pessoas mesmo, né? Ela não é... Uma faca é criada para cortar, necessariamente não é para matar, e as pessoas fazem isso. Agora, uma arma de fogo é para atirar, né? Para se defender, para atacar, para ameaçar, sei lá, mas ela é feita para isso mesmo. Mas a empresa não vai se responsabilizar. Quem vai se responsabilizar é quem fez o mau uso daquilo. Seria uma outra história. E não pela morte que veio depois. Diga. Os exemplos aí estão pelo vida, né? Sim. O patrimônio, no caso do raciocínio. Se aplica a mesma regra, conduta, resultado e fato superveniente no caso de danos, tão somente? Um bem protegido aí, totalmente patrimonial? Tem causa um acidente de trânsito, esse carro está sendo levado para uma oficina, só que no meio do caminho ocorreu um outro acidente que deu perda total em todos os veículos. Só pelo primeiro. O que vem depois é o outro que causou depois, mesma regra. Quem causou o fato superveniente é que responde efetivamente pelo fato superveniente. Vejam só, tem vários casos que vocês procurem, vocês vão achar, da pessoa que sofreu um acidente de trânsito e está sendo resgatado pela ambulância, e a ambulância bate, o cara morre, né? É claro que o responsável pela morte é o motorista da ambulância, né? Então não exatamente aquele outro, tem que ver se morreu por um fato ou se foi pelo outro, né? Qual foi o fato concorrente. Contaminação, fato superveniente. Porque ele poderia ser resgatado em outro hospital, por exemplo. Daí eu li um artigo que diz quando há uma cirurgia nesse estabelecimento e a pessoa, o agente já tem a falecer a questão de bactéria, etc., a conduta seria por todo coisa. Bom, isso, na verdade, você tem que ver o caso concreto, né? Porque assim, vamos pensar abstratamente. Uma cirurgia, ela importa em riscos. Que riscos que uma cirurgia tem? Anestesia, né? A pessoa pode não resistir a uma anestesia, pode ter algum tipo de contaminação, né? Até aí faz parte da cirurgia. Vamos pensar que o médico, você tem que pensar em quem teve fato superveniente. O médico agiu perfeitamente.
Então o médico foi perfeito, ele foi cirúrgico, ele fez tudo o que deveria fazer. O anestesista deu a dosagem correta da anestesia, né? A pessoa teve todos os procedimentos de asepsia, né? Mas aquela cirurgia gerou consequências, porque era previsível que ocorresse uma consequência daquela, morreu. O primeiro responde. Agora, nós temos que pensar no fato superveniente, se alguém criou esse fato superveniente, né? Se gerou um perigo maior ali, aí o segundo responde. Então, claro que tudo vai depender muito do caso concreto, né? Mas, por exemplo, um hospital que já é useiro em vezeiro em ter contaminação de lixo hospitalar, não sei o quê, a culpa é do hospital e não do primeiro que gerou. Oi? Polêmico. Sim. Você precisa, né? Você precisa mostrar a cadeia toda, né? E se a pessoa vai lá. E nem sempre a defesa tem acesso a todas as fichas clínicas, como as coisas funcionaram dentro de um hospital, né? Apurar, sim, muito difícil. Mas nós, advogados de defesa, temos que pautar nisso também. Então ele caiu no hospital. O que ocorreu da porta para dentro do hospital? Tem que pensar nisso e tentar fazer esse levantamento, porque fatos supervenientes podem tirar a responsabilidade de lá de trás e tem outros tantos fatores que tiram essa responsabilidade, né? Você tem cirurgias estéticas que dão vários problemas. O contrário também é verdadeiro. Às vezes o médico teve uma situação em que já chegou complicado para ele. E aí ele foi o responsável pela morte. Foi? Ou será que o que chegou já complicado antes é que era o problema, né? Então tem que se verificar, né, nessa situação também. Quem é quem concorreu? Força concorrente. O sujeito concorreu. Ele realmente teve a concorrência, então ele responde, não é? Compreendido até aqui? Então, se o sujeito sabe, vamos imaginar, matar uma pessoa com água com açúcar, não vai matar. Mas e se for diabético? Pode matar, não pode matar? Depende do grau de diabetes, não pode matar? Então vejam, eu sei que a pessoa é diabética, eu sei que ela não pode comer determinados alimentos, não é? Eu já sei antecipadamente. Naturalmente, ninguém morre por ingestar água com açúcar. Mas eu já sei daqueles problemas todos. Eu entrego, assumo o risco. E assumindo o risco, vou responder pelo resultado. Posso responder pelo resultado? Posso, porque estou concorrendo para o resultado. Sabia da condição pré-existente ali. Então tem que saber, né, se sabia, se não sabia, as condições em que nós teríamos anteriormente. Perfeito até aqui? Legal. Então nós vamos fazer um breve intervalo e logo voltaremos.